Vamos retornar ao nosso assunto. Vamos começar com uma oração. Pedir que o Senhor nos conduza pelo seu Espírito. Pai, em nome de Jesus, te entregamos este tempo, confiados que somente teu Espírito Santo pode nos falar livremente, pode abrir os teus céus sobre este lugar e derramar a tua viva e eficaz palavra. Senhor, vem e se revela a nós, tenha misericórdia de nós, se dispense a nós nesta manhã. Nós te pedimos encarecidamente no nome do teu Filho Jesus. O Senhor conhece a nossa mais profunda necessidade pessoal, como também a nossa necessidade coletiva, a nossa necessidade dentro da realidade de cada uma das localidades onde nós te servimos. Nós te pedimos, Senhor, se dispense a nós nesta manhã. Tenha misericórdia de nós aqui, Senhor. Que teu Espírito Santo esteja livre aqui para nos falar. Quebranta os nossos corações para que possamos ser receptíveis à tua voz, à tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Triunfa sobre este lugar, triunfa sobre os nossos corações. Senhor, nós queremos sair deste lugar nesta manhã, tendo a consciência que fomos vencidos pela tua palavra, Senhor. Nós te rogamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos e irmãs, permita-me fazer um breve resumo do que foi compartilhado ontem, para que possamos, com segurança, prosseguir. Ontem começamos com aqueles dois textos de Atos capítulo 3, versículo 21, onde diz que o Senhor Jesus está retido nos céus até o tempo da restauração de todas as coisas. Depois nós fomos para Efésios capítulo 1, versículo 10, onde Paulo diz de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. E aqui nós pegamos essa palavrinha convergir, que significa reunir tudo de novo, trazer tudo de volta. Só que, se você for mais adentro dessa palavra, você vai perceber que no seu vocábulo tem uma expressão kefo. Ana é uma expressão kefalaio. Essa palavra kefa é cabeça. A melhor tradução aqui significa trazer de volta todas as coisas e colocar aos pés do cabeça exaltado. Lindo isto, porque inevitavelmente um quadro vai se formando diante de nós. E aqui nós voltamos para Romanos capítulo 8, versículo 18. Paulo diz, como eu ontem lhes afirmei, esse capítulo tem várias seções. Essa seção começa no versículo 18 e termina no 27. Mas nós vamos dar atenção até o versículo 26. Paulo diz assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Alguns tomam esse texto para fazer uma aplicação dele dentro da eternidade. O contexto não permite isto. Porque o versículo 19 diz assim, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Vou te dar uma ajuda aqui. Creio que você vai perceber. Se você abre o capítulo 8 da Epístola aos Romanos, você vai perceber que em vários textos existe a palavra filhos. Filhos, 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 filhos. Curiosamente, do versículo 1 até o versículo 17, a grande ênfase da palavra filho, o termo aqui é teknon. Fala de uma criancinha totalmente dependente dos seus pais, um bebê. Mas a partir do versículo 18, a palavra filhos vai ganhar uma outra conotação, é huios. Fala de um filho maduro, responsável. Diferente, não
aleatoriamente, mas propositadamente. Porque aqui no versículo 19, ele usa uma palavra que em português está uma frase, ardente expectativa. Mas quando você traduz essa frase, ela transmite para nós a ideia assim. Eu não sei se você já foi no aeroporto, ou mesmo na rodoviária, esperar alguém que você estava ansiosamente desejosa de encontrá-la. Você foi esperar alguém que há muito tempo você não a via, e você estava ali desesperado, ansioso para encontrar com aquela pessoa. Aí você vê toda aquela multidão vindo, aí você fica assim, tentando encontrar a pessoa. Já teve essa experiência? Ah, já. Quem não teve? A gente fica assim, olhando a multidão, e você não vê o rosto da pessoa, e aí a ansiedade aumenta. Porque você fica pensando, perdeu o voo. Ah, e se não vier? Meu Deus, é o último voo. E a ansiedade aumenta. E se você pudesse, você entrava lá dentro do avião para matar logo essa ansiedade e pegar essa pessoa e abraçá-la. É essa palavra aí, ardente expectativa. Ardente expectativa da criação. A linguagem aqui, ela é uma linguagem figurada. Mas ela traduz para nós o pensamento de Deus de maneira real. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Está vendo aí? Versículo 18. Aí, o versículo 20 começa com uma cláusula explicativa. Então, ele vai explicar por que a criação está com tamanha expectativa, com tamanha ansiedade que esses filhos de Deus sejam conhecidos. Ele começa assim, porquanto, então aqui temos uma cláusula explicativa. A criação ficou sujeita à vaidade. É por isso que ela quer que esses filhos de Deus sejam conhecidos logo, que eles se levantem logo, que eles se manifestem logo. Porque ela foi entregue à vaidade. Está vendo a palavra vaidade aí? O significado dela é muito importante. Nula, sem sentido. Ela perdeu o seu sentido original. Olha, irmãos, deixa eu colocar um pequeno parênteses aqui para ilustrar isso para você. Você se lembra de Gênesis 1? Vamos pegar os versículos 1 a 6. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está vendo a frase que criou os céus e a terra? Irmãos, irmãs, quando você lê essa frase, ela tem um sentido especial. Porque quando você estuda essa frase nos textos originais, a ideia que você vai ter, e por toda a Bíblia você vai perceber, o Salmo de número 8 vai te ajudar a ver isso, porque, escute, o Salmo 8, ele foi escrito por Davi, inspirado pelo Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, para poder nos ajudar a interpretar Gênesis capítulo 1. Então, se você quer entender Gênesis 1, tente memorizar, estudar, entender, procurar ter revelação, interpretação, aplicação e o que mais você puder ter do Salmo 8. Tá bom? Aí ele diz assim, a terra, porém, criou Deus os céus e a terra. Isto mesmo. A ideia que se tem ali é que os céus e a terra, eles tinham uma proximidade espiritual que foi perdida. Porque a terra, ela funcionava como que um espelho para os céus. É como se a terra refletisse os céus. E você vê que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e o colocou ali. Para quê? Para governar, para dominar, para reinar ou expressar o reino de Deus. O homem era uma expressão do reino de Deus. A terra era como um jardim de Deus. Na virada do dia, Deus estava lá tendo comunhão com o homem. Essa era a harmonia entre os céus e a terra. Era um ambiente tão agradável que Gênesis 6 diz que Deus criou uma abóbora aquática. É lógico que não está isso aí na sua Bíblia, né? Mas se você der uma olhada, você vai ver que ele criou água por cima do firmamento. Para quê, irmãos? Para escoar os raios ultravioletas do sol. Você sabe como que era a terra no tempo de Adão? É como se um ar-condicionado estivesse ligado 24 horas. Não chovia sobre a face da terra. Era uma relva que regava a superfície do solo. Era maravilhoso essa terra. Era maravilhosa essa terra, não era? Era. Mas veio o pecado. Destruiu tudo isso.
Veio o dilúvio e essas águas desceram. Alguns estudiosos acreditam que elas ficaram ali nos polos, por isso a Terra está fora do seu eixo 23 graus. Mas isso é coisa de cientista. Então veja, irmãos, a Terra foi sofrendo degradação. O homem que Deus colocou no jardim para dominar os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis da terra, e Gênesis 2,15, que tem um detalhe que não pode passar da nossa vista, diz que Deus colocou o homem no Éden para lavrar e para o guardar. Então o homem também tinha que guardar. Ele tinha que dominar os peixes do mar, as aves do céu, os répteis da terra e guardar o Éden. Significa que a coisa mais importante ali era guardar o Éden. Ele não guardou. E assim nós vamos vendo a degradação da criação. Ela foi deixando de refletir esse espelho celestial. Deus perdeu o seu jardim, a sua satisfação no homem. Porque você se lembra que Deus criou o mundo em quantos dias? 5. No sexto, criou o homem. No sétimo, ele descansou. O que significa que ele encontrou sua satisfação. Somente quando ele teve aquele homem, a sua imagem e semelhança, naquele ambiente que ele havia ordenado e restaurado, porque a terra já tinha sofrido um grande impacto. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, não é isso? É assim que está na sua Bíblia? Esta é uma infeliz tradução. Eu estava dizendo ontem para o pessoal, você vê a Bíblia do bebê, a Bíblia do sogro, a Bíblia da sogra, a Bíblia do viúvo, a Bíblia da viúva, a Bíblia do jovem, a Bíblia do bebê, a Bíblia do morto, a Bíblia do vivo, a Bíblia do infartado, mas você não vê uma Bíblia que eles vão corrigir essas coisas. Isso não está correto, irmãos. Nós precisamos não é de Bíblia para satisfazer gosto do freguês, nós precisamos de uma Bíblia que se corrija os erros de traduções. Aqui nós temos um erro de tradução, eu vou mostrar isso para você. No princípio criou Deus os céus e a terra era, essa expressão era, não existe. Se você fizer um exame aí numa chave linguística do hebraico, vai mostrar para você que ela se tornou. Mas você não precisa então ler hebraico, você precisa só ler a Bíblia. Olha Isaías 45:18, porque a palavra aqui, ó, sem forma e vazia, torrum e borrum. Torrum e borrum. Então, quando você abre, eu estou falando aqui essas palavras em hebraico, torrum e borrum, aí você vai para Isaías 45:18, diz que Deus, Ele criou a terra e não a criou torrum, não a criou vazia. Então, só você colocar Isaías 45:18 aí, explica para você o texto. Não é a Bíblia que está se contradizendo. Foram os tradutores que esqueceram esse pequeno detalhe. Então, a Bíblia não se contradiz. Ela se tornou sem forma e vazia. Deus não a criou ela sem forma, porque tudo que Deus criou era bom. Não está assim em Gênesis 1? Tudo é bom, tudo está muito bom. Caos não está muito bom. Trevas não é uma coisa positiva. Mas aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que quer dizer isso? Que havia um movimento do Espírito Santo sobre aquele caos. Por quê? Alguma coisa aconteceu. Então vocês vão ler 2 capítulos. Então você quer entender por que a terra se tornou sem forma e vazia? Então eu vou te dar 2 capítulos. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 19. Não é para ler agora. E Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 19. Apenas anota. Aí você vai ver que aquela rebelião de Lúcifer produziu esse caos. Mas o Espírito de Deus estava se movendo. Aí agora Deus começa a recriar, reordenar, trazer tudo de volta. Aí Deus coloca tudo de volta, tudo em ordem, tudo para a glória e centralidade do seu Filho. Alguma coisa errada, gente? Então vamos lá. Qual que vocês querem? Isaías? Isaías 45, versículo 18. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 19. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 19. Tá bom? Aí, vamos lá. Agora Deus começa a colocar tudo em ordem. Tá tudo certo? Aí Deus coloca tudo em ordem.
Tudo debaixo da centralidade do seu Filho. Ele cria aquele homem. Quando Deus cria o homem, Ele estava pensando em quem? Em Cristo. Quando Deus criou a mulher, Ele estava pensando em quem? Na igreja. Que Cristo é a igreja, é o foco central do pensamento de Deus. Esta deveria ser a harmonia entre os céus e a terra. Era a partir daí. Mas veio o inimigo e entrou por aquele jardim que Adão não guardou. E aí você conhece o que aconteceu. A degradação. A terra começa a sofrer todos esses impactos gradativos até nós. É isso que Paulo está descrevendo em Romanos capítulo 8. Agora, mais uma vez, a terra, ela entra no caos. Ela entra numa profunda e extrema degradação. Nós temos visto a reação da própria natureza em diversos lugares, em diferentes épocas. Nós estamos vendo uma reação da própria natureza degradada, porque ela deixou de expressar a glória de Deus, ou manifestar a glória dos filhos de Deus. Porque o homem, agora ele não tem um reino aqui, quem tem um reino aqui é Satanás. Ele mostrou os reinos do mundo para Jesus em Mateus 4 e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Porque ele tem um reino aqui de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade atuando nos lugares celestes. Ele tem esse governo aqui, ele tem esse reino aqui. Agora, irmãos, o que você vê nesses textos, de Atos 3, 21, Efésios 1, 10, é que Deus vai trazer novamente todas as coisas, Ele vai restaurar todas as coisas, e Ele vai colocar tudo debaixo da centralidade, aos pés do seu Filho Jesus. Então, o que Ele vai fazer nesses últimos tempos? Primeiro, Mateus 24 diz que o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. Não é um evangelho que vai ser pregado por conhecimento, é um evangelho que vai ser pregado por testemunho, isto é, este evangelho terá um testemunho, e o testemunho desse evangelho é o testemunho de Deus. Este evangelho é o evangelho do governo e do poder de Deus. É este evangelho que vai esmagar a cabeça de Satanás. Veja, quando Paulo fala das armas espirituais em Efésios 6, ele diz que nós vamos calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Para quê? Como diz Romanos 16, 20, para esmagar a cabeça de Satanás. Um dia, irmãos, acredite vocês, uma geração aqui nessa terra, e ela está sendo preparada agora, ela está na escola de Cristo, ela está vivendo esse tempo. Não imagine vocês que esse momento que nós temos passado aqui, e muitos outros que vocês têm passado, tem como propósito entretenimento religioso, entretenimento espiritual. Não, o Espírito Santo de Deus está fazendo um depósito profundo em vocês. E amanhã Ele vai reivindicar isto. Amanhã você vai ver o quanto de Deus está aí dentro de você, na tua vida. Você vai perceber que isso tem um propósito de Deus. Porque Ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai trazer tudo de volta à ordem. Ele vai estabelecer o reino do seu Filho nessa terra. Ele vai exaltar e santificar e manifestar a santidade do seu nome. Ele vai manifestar a sua gloriosa vontade. Ele vai colocar todos os homens debaixo do encabeçamento do seu Filho. E nós reinaremos com Ele. Isto não é uma mera história. Isto é a história. Tu caminha para isso conforme a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas nem uma só vírgula dessa palavra irá passar. Deus vai cumprir tudo. Então escute isto. Eu creio que nenhum de vocês pode negar que estamos vivendo um tempo muito especial. Para muitos não é especial. Para muitos tem sido um tempo de insegurança, de incerteza, de tragédias. Um tempo difícil. Um tempo onde tudo tem caminhado a passos largos para o caos, a imoralidade, a corrupção, a violência. Você vê que todos os setores da nossa sociedade está inflamado por ações malignas. Meus irmãos, eu vejo isso também. Olha os jornais. Você não pode nem esfregar muito um jornal que gotas de sangue vai começar a pingar sobre a sua roupa.
Você começa a assistir um telejornal, você termina deprimido. Algumas pessoas já assistem telejornal com um antidepressivo perto. Veja a situação que se encontra o mundo hoje. Veja a situação que se encontra as pessoas nesse exato momento da nossa história. Olhe no seu trabalho, na faculdade. As pessoas só falam de fracassos, de derrotas, de dificuldades emocionais, conjugais, em todas as esferas da vida. As multidões caminham e parece que não sabem para onde vão. E a fuga das pessoas tem sido o hedonismo, tem sido o prazer instantâneo, rápido, inconsequente. Assim caminha a nossa sociedade. Nós estamos assistindo o grande avivamento da imoralidade, da perversidade, da corrupção. Estamos vendo mocinhas, na primeira fase da adolescência, tendo uma história de aborto para contar. Imagine, o que é a nossa sociedade? Que tristeza! Mas isto não está fora, um só milímetro daquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, tem dito há 2000 anos. Esse é o tempo. Para o mundo é de caos, mas para nós deve ser um momento de alegria, porque a nossa redenção está muito perto. Está chegando a hora de um grande avivamento na igreja. Não vai ser um avivamento de placas, não vai ser um avivamento de denominações, vai ser o avivamento da manifestação da realidade da vida do corpo de Cristo para a glória e do propósito de Deus. Onde a igreja se posicionará segundo o seu chamamento. Onde a igreja vai tocar a sua verdadeira vocação. E aqui que ele está falando, a terra perdeu o seu sentido, a terra se tornou nula. Como diz aqui Paulo, ela ficou entregue à vaidade, mas ele diz que a natureza aguarda que esses filhos ruiós, que esses filhos maduros se levantem, esses filhos maduros se posicionem. Ontem nós vimos sobre os 144 mil. Então, profeticamente falando, o que significa os 144 mil? Esses filhos maduros. Estes filhos maduros que estão aqui, você faz parte dele. Não foi você que pediu para se alistar, foi ele que te chamou. Olhe bem, irmãos, se você vai lendo aqui, Romanos capítulo 8, permita-me, ele diz assim no versículo 21, e de que também a mesma criação seja libertada da servidão, da corrupção para a glória e da liberdade dos filhos de Deus. É isso que vai acontecer. Esta criação, ela vai ser liberta dessa corrupção para a glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. A criação está gemendo. Então todas essas reações de catástrofes que nós temos visto, é uma reação, é um gemido da nossa natureza. Mas o que eu quero levar você a ver não é isto. O versículo 23 diz, não só isso, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos. Então aqui nós temos um segundo gemido. Qual é o gemido? O gemido do nosso corpo. Nosso corpo também geme. Irmão, minha irmã, ontem eu estava ouvindo vocês aqui nos testemunhos, fui profundamente edificado. Mas sabe o que eu posso traduzir em poucas palavras? O que eu pude ouvir de muitos de vocês aqui? Um gemido. Um gemido por causa da força do pecado que vos oprime, que vos angustia, que vos massacra, que muitas vezes expõe vocês diante de Deus e vocês se sentem esmagados pela culpa, se sentem tão fracos. Às vezes vocês olham e às vezes, muitas vezes podem até dizer, Senhor, como é possível uma pessoa como eu ouvir uma palavra como esta e ter alguma esperança de ser usado pelo Senhor? Ah, irmãos, se o Senhor dependesse 99% do Espírito Santo e 1% de nós ainda estaríamos fracassados. Irmãos, Deus, Ele espera 100% do seu Espírito Santo. Quando Jesus diz assim, e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. Lembra? João 14,16. A palavra Consolador aqui, irmãos, ela tem um sentido cétuplo.
sentido cétuplo. Se você olhar, abra sua Bíblia aqui nesse texto, deixa eu te colocar aqui esse texto rapidamente para você, eu quero que você leia ele. Está vendo aqui? João 14,16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Diga comigo, para sempre. Isso, para sempre. O Espírito Santo foi dado para habitar você quando? Só nos finais de semana? Ele foi dado para habitar você só nas conferências, quando você está cantando, alegre, você está nessa redoma aqui. Aqui os irmãos estão cuidando de vocês para que vocês não saiam para fora e sejam tentados aí numa boate. Aí o Espírito Santo ficou forçado, é assim? Claro que não. Vocês estão aqui não é com essa esperança lá fora, vocês estão aqui porque vocês foram conduzidos pelo Espírito Santo, e Ele tem colocado um anseio no coração de vocês por Ele, e mesmo se muitas vezes o seu coração resvalar, Ele não desiste de você, e se você desistir dEle, Ele não desiste de você, se você deixar de perseverar, Ele vai perseverar com você, Ele não vai te deixar, porque Ele veio aqui fazer uma obra tão grande, como foi aquela obra da redenção. Se o Senhor Jesus desceu do Hermon e foi para o Gólgota e nada impediu que Ele subisse aquele Gólgota e morresse por nós, o Espírito Santo veio aqui como aquele Eliezer e Ele não vai voltar para a glória de Deus Pai e entrar por aquela eternidade para sempre, deixando você para trás. Amém? E está vendo aqui a palavra Consolador? Você quer escrever o significado dela? Ela tem um significado cétuplo. Já viu lá em Apocalipse, capítulo 1, quando fala sobre os 7 Espíritos de Deus? Deus não tem 7 Espíritos. Mas o Paracleto, ele tem um aspecto cétuplo. Essa palavra Paracleto fala de um ajudador. Escreve aí, ajudador. Segundo, fortalecedor. Terceiro, amigo fiel. Ele é um amigo fiel. Esse Espírito Santo aqui também, ele é um protetor. Ele é um advogado. Ele é um conselheiro. Imagine você estudar cada uma dessas palavras. Porque às vezes você está precisando de conselho. Aí você procura um amigo. Aí você abre o seu coração para o seu amigo. Conta tudo para o seu amigo. Aí depois você descobre que o seu amigo não pode te purificar, não pode te perdoar, a única coisa que ele pode ser é tentado a fofocar. Mas o Espírito Santo não. Você rasga o seu coração para Ele. Ele vai pegar a palavra e vai usá-la para te lavar. Ele vai pegar a realidade do sangue de Cristo Jesus, substantificar na sua vida para te purificar, porque Ele é o nosso ajudador. Nós precisamos aprender a nos relacionar com essa pessoa. Ele não é uma influência, ele é uma pessoa real. A obra dele agora é tão grande na nossa vida como foi a obra da redenção lá na cruz do Calvário. Em nada a sua obra é inferior à obra de Cristo. Se vocês que ontem falaram aqui da vida que passaram, das experiências que passaram, e vocês conseguiram vencer, não é porque vocês são fortes, não é porque em determinado momento vocês tomaram uma atitude, não é porque em determinado momento vocês perceberam, nossa, o que eu estou fazendo? Não, vocês não tiveram força para isso. Ele os constrangeu para isso. Quando Paulo diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, essa palavra nos constrange aqui, ou essa frase nos constrange, significa que o amor de Cristo não nos deixa uma outra alternativa que não seja Ele mesmo. É isso que o Espírito Santo faz. Ele te leva a uma única alternativa, Cristo. Então, vamos voltar aqui, Romanos 8, ele diz, e não só isso, nós também gememos. Quem é que está satisfeito com a sua vida? Você está satisfeito? Será que você chegou ao padrão da plenitude de Cristo? Claro que não. Será que você pode olhar para o espelho e dizer, bom, aqui está um homem que não tem nenhum problema espiritual. Aqui está um gigante. Nossa, aqui está uma pessoa que conseguiu vencer todos os pecados, eu já tenho todos os dons do Espírito, eu já tenho todo o fruto do Espírito. Meu Deus do céu.
Nunca, irmãos, nós vamos chegar a esse padrão. Nosso padrão é Cristo. Então a nossa vida está escondida em Cristo. O fruto do Espírito é a obra do Espírito em nós. A medida do dom de Cristo tem que ser cultivada em um caminhar pelo trabalho da cruz, pelo trabalho da palavra, pelas providências de Deus, e assim você vai caminhando, olhando para o Senhor, tendo o coração rendido, quebrantado, crescendo, sentindo esse corpo gemendo, desejando ser habitado por aquele corpo incorruptível, mas isso vai acontecer na vida do Senhor. Um dia nós estaremos diante dEle, inculpáveis, sem mácula, sem ruga. Você sabe o que significa, irmãos? Uma igreja sem mácula, uma pessoa sem mácula, sem ruga, sem nenhuma nódoa do pecado, sem nenhuma sujeira, sem nenhum resquício do pecado. Vou tentar explicar isso para você em poucas palavras. Naquele dia, diante de Deus na eternidade vindoura, quando nós estivermos com os nossos corpos incorruptíveis, nós vamos olhar uns para os outros, estaremos diante de Deus em sua eterna santidade e glória. Sabe qual a sensação que nós vamos ter uns com os outros? É que nós seremos pessoas, e a sensação que teremos é como se o pecado nunca tivesse tocado a nossa consciência. Tamanha pureza moral. Aleluia por isso, irmãos. Um dia você vai chegar lá, tenha certeza disso. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não desiste de você. Ele está aqui para fazer esta obra. Então nós gememos, mas tudo bem, aqui não é o nosso enfoque. Aí, no versículo, vamos adiantar um pouquinho. Versículo 26, ele diz, e da mesma maneira, essa frase da mesma maneira tem que ter uma concordância do assunto. Ele está falando agora de gemidos. Ele falou do gemido da natureza, ele falou do gemido do nosso corpo. Então, o que significa que essa frase, da mesma maneira, tem que concordar com o que ele estava falando. O enfoque aqui são esses dois pontos anteriores. E da mesma maneira, então tem que estar dentro do assunto aqui que ele está falando. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda. Está vendo aqui a palavra ajuda? Essa palavra, a tradução dela significa pegar firme. Ele pega firme com você, ele pega junto com você, ele pega firme com você em suas debilidades, em suas fraquezas. Pensa, então quando você falha, quando você erra, quando você fracassa, o Espírito não te abandona, ele não coloca um tribunal diante de você e vai te acusando, ele vai te convencendo, ele vai te ajudando, ele pega firme com você nas suas fraquezas. Sabe, todas as vezes que você fracassou, ele pegou firme com você. Ele não te deixou. E você talvez pensou que ele tinha te deixado. Talvez você pensou que ele colocou uma coraça no céu para suas orações não subir. Ao contrário, ele é o Paracleto, é aquele que chama você para perto. Essa palavra é muito linda. Paracaléu é aquele que aproxima mais intimamente. Por isso que ele é chamado Paracleto. Porque quando fala de um amigo fiel, de um ajudador, essas expressões são muito profundas na sua realidade. É aquele que aproxima mais intimamente. Quanto mais você necessita dele, mais ele se aproxima de você intimamente. Quando você cai, ele se aproxima de você intimamente, por mais que ele seja santo. Porque ele está aqui para ser o nosso ajudador, porque sem ele nós estaremos perdidos, condenados ao inferno eternamente. Mas nós somos filhos, é ele que nos traz a consciência do pecado, é ele que nos convence do pecado, é ele que aplica o poder da palavra, é ele que traz a realidade e substantifica o poder do sangue de Cristo Jesus para que sejamos lavados pela palavra, purificados pelo sangue de Cristo Jesus. É ele, irmãos, que nos ajuda a vencer o pecado, a carne e o diabo. Maravilhoso Espírito Santo. Mas ele nos ajuda em nossas fraquezas. Aí, olha o que Paulo diz. Vê se você consegue interpretar isto. Pois, esse pois aqui é importante. Pois, o que havemos de pedir como convém. O que Paulo está fazendo? Ele está mudando de assunto? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Paulo vem
tratando de um tema. Imediatamente ele muda de assunto. Será que agora ele vai falar de oração? Se ele vai falar de oração, significa que os textos seguintes ele vai continuar falando de oração. Ele insere esse texto. Irmãos, nós não podemos entender que Paulo, de maneira aleatória, expõe textos para nós. Isso não é verdade. O que significa que esse assunto da oração aqui tem que estar ligado em todo este corpo de contexto que começa no versículo 18. Como inicia o versículo 18? Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de se revelar em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação está gemendo dores de parto até agora, porque ela foi entregue à nulidade. Ela tem perdido o seu propósito original. Ela está sofrendo, ela está angustiada, para que esses filhos maduros se levantem. Ela anseia por isso. Agora ele diz, da mesma maneira que a criação está gemendo, da mesma maneira que nós também gememos, o Espírito geme de maneira inarticulável, com palavras inarticuláveis. Entenda isso. Qual é o gemido do Espírito? Porque nós não sabemos orar como convém. Nossas orações são muito inconvenientes. Como que você ora? A gente ora colocando Deus como um gerente de loja, que está ali só para satisfazer os nossos desejos religiosos. Como que são as nossas orações? Vamos colocar isso aqui diante da mesa mesmo? Vamos jogar as cartas na mesa agora? Como é que você ora? Ah, Pai, me dá, eu quero, eu preciso. E é assim que a gente ora. Nossa oração é o mais triste e religioso monólogo que existe. A nossa oração só tem nós. A nossa oração só tem nós e os nossos problemas. A oração só tem nós e a vontade de Deus. Você já orou assim, Senhor? Eu tenho um problema, eu estou desenganado dos médicos. Mas, Senhor, se o Senhor não quer me curar, não faz diferença. A única coisa que eu quero é ver Tua face nesse problema. Ou então, assim, Senhor, eu tenho enfrentado lutas difíceis, lutas que para mim são tão impossíveis. Mas, Senhor, se elas vão permanecer ou não, isso não faz diferença. Porém, transforma-me. Você ora assim? Ou você já vê o problema e já ora pedindo a solução do problema? Ou você é capaz de dizer assim, Senhor, mostra-me Tua face nesse problema. Porque eu não quero a solução dele, eu quero ver Tua face. Eu quero tentar entender por que o Senhor me colocou nisso. Eu quero entender aonde o Senhor está me levando nisso. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a orar a Deus e não orar com Deus. Nas orações é isto. Então, traduzir esse texto aqui para você seria uma coisa quase que impossível, se a nossa mente continua sendo essa mente onde Deus é apenas um ser utilitário. Por isso que Jó disse para Deus, mas para Jó é muito fácil ser justo. É em vão que ele te teme, cercastes ele de bem. Satanás duvida que o homem seja capaz de amar a Deus pelo simples fato de Deus ser Deus. Satanás sempre acha que na relação entre Deus e o homem tem um porquezinho, tem alguma coisa a mais. Satanás não acredita que nós podemos amar, que nós possamos amar a Deus simplesmente por Deus ser Deus. Você já leu a biografia do irmão John Davis? O irmão que foi missionário na Índia e ficou leproso por 16 anos. Aí foram cortando as mãos, os pés. Quando ele estava cego, lá em cima de uma cama, sem pés, sem mãos, por 16 anos. Aí ele disse assim, por 16 anos eu estou nessa cama. Já não tenho meus pés, não tenho minhas mãos. Estou perdendo minha voz, perdi os meus olhos. Mas se ainda Ele conservar minha voz por muito tempo, eu adorarei para sempre. Ele podia dizer, Senhor, me dá uma mão. Senhor, me tira dessa cama. Entende? Deus se coloca, irmãos, no lugar onde Ele nos fere. Então nós temos que ver como Ele se coloca nos nossos problemas. Por que nós passamos por dificuldades?
A maneira como Deus me ensinou a passar isso foi a maneira mais dura que eu pude enfrentar. Então não estou dizendo para vocês que foi fácil. Eu tive que sentir a sensação de perder uma filha para poder entender que não importava se o Senhor ia levar ela, se o Senhor não ia levar. Eu demorei a entender isso, até dizer para ele, se o Senhor quer levar, então o Senhor leva. Eu quero te louvar por todos os anos que o Senhor me deu a minha filha. Muito obrigado. Se essa doença, do ponto de vista médico, é tão complicada e incurável, eu estou muito em paz para dizer para o Senhor, leva. Porém, eu quero te adorar por toda a minha vida. Mas não foi fácil isso para mim, irmãos. Eu preferiria morrer no lugar da minha filha. Então é fácil isso? Não é. Se o Senhor iria curar ela ou não, então teve um momento na minha vida que não fazia mais diferença. Mas isso não é fácil, irmãos. Não estou dizendo para vocês que eu tenho aqui uma lição da minha vida para passar para vocês. Minha lição não serve para vocês. É você e Deus. Então, você tem que entender o que é oração. Oração não é um monólogo. Oração é um diálogo. Não é orar a Deus, é orar com Deus. Ele tem que fazer parte da sua oração. Veja a oração de Abraão, quando ele estava intercedendo por Sodoma e Gomorra. Você vê que era Deus que falava e Abraão fazia os questionamentos. E Deus respondia. Era Abraão falando e Deus falando. A primeira oração na Bíblia não foi feita pelo homem. A primeira oração na Bíblia foi feita por Deus. Ele disse assim, Adão, aonde estás? Porque a oração é o falar de Deus. Então aqui você vê que ele diz assim que nós não sabemos orar como convém. Será que agora a gente pode chegar a essa conclusão que não temos orado de maneira conveniente? E outro ponto, que eu creio que é fundamental, o que realmente esse texto tem a nos dizer. O que significa essa oração? Essa oração significa que o Espírito Santo é aquele que nos leva a tocar as verdades mais elevadas do nosso chamamento. Essa oração aqui é a oração que nos leva a tocar a realidade mais elevada do nosso chamamento. Por isso que ele colocou esse texto aqui, porque o nosso chamamento é sermos filhos maduros, é sermos uma igreja madura, é cooperarmos com Deus, para que Ele restaure todas as coisas, e para que Ele coloque todas as coisas debaixo dos pés do Seu Filho Jesus, e para que Ele tenha eminência, exclusividade e universalidade sobre todas as coisas. Nós, você e eu. Por isso essa palavrinha convergir em Efésios 1:10 é tão importante. Agora percebe aqui? Esta é a oração que nos leva a tocar as esferas mais altas do nosso chamamento. Esta é a oração que convém. Nós não sabemos orar como convém. Me diga, mas responde para você mesmo aí. Porém, se você não conseguiu entender isso, eu vou explicar. Você conhece o que é essa oração? Você sabe como é ela? Você entendeu ela agora? Então me diga, alguma vez ou sempre você tem orado acerca das esferas mais altas do seu chamamento? Vou facilitar para a sua resposta. Quanto tempo você concentra da sua vida orando pelas esferas mais altas do seu chamamento? Vou colocar mais um detalhe aí, para ver se te ajuda a responder isso, para você mesmo aí diante de Deus. Você tem orado insistentemente para cooperar com Deus nesses últimos dias? Ou você tem orado pelo seu trabalho, pelo seu casamento, pela sua faculdade, pela cor do sapato que você está pensando em comprar, porque já tem aqueles 500 sapatos lá e está faltando aquele roxo que é muito bonito, que a fulana usa. Ah, aquela jaqueta que aquele cara usa que é muito bonita, eu estou precisando comprar uma jaqueta dessa, o meu sonho é comprar aquela moto. É para essas coisas perecíveis, efêmeras? Irmãos, eu falo assim, mas me perdoe, que muitas vezes, inconscientemente, nós temos amado essas coisas. Não estou dizendo que é errado ter essas coisas, errado é quando essas coisas nos têm. Não é errado você ter sapatos, errado é quando esse sapato tem em você. Não é quando o seu pé entra nele, não é quando o seu coração entra nele.
Não é errado você cobiçar aquela moto, aquele carrão. Não é errado você ter um carro para você entrar nele. Errado é o carro entrar dentro de você. É isso que é errado. E muitas vezes eu estou usando esse exemplo periférico demais, mas para tentar forçar a sua mente, a sua consciência, despertar nela. Onde você tem concentrado realmente o seu coração? Vocês têm orado para isso? Será que vocês têm orado para se tornar o instrumento de Deus nesse último tempo, nessa última fase da obra de Deus? Será que não estamos dormindo demais? Será que não temos perdido o tempo demais? Será que o inimigo não está roubando o nosso tempo, como ele roubou o tempo de Sansão? 111 anos de Israel, debaixo de cativeiros. Sansão era consagrado, ele era um homem diferente, e foi chamado para fazer diferença. Ele era um nazireu de Deus, aqueles cabelos longos, tinha um sinal da cruz, era um sinal da cruz na vida dele. Ele não deveria tocar o morto, porque a força da carne é para a morte. Ele não deveria beber vinho. O vinho, ele tem dois significados na Bíblia: o gozo deste mundo e a alegria do Espírito. Então, o que quer dizer isto? Por que Sansão não podia beber vinho? Porque a alegria dele tinha que ser o Senhor exclusivamente, e que ele deveria ser cheio do Espírito Santo a todo o tempo. Nós sabemos que o sacerdote, o sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele não podia beber vinho. E Sansão, sabe por que ele não podia beber vinho? É porque ele era como que uma figura do tabernáculo de Deus. É como se o Senhor o habitasse sempre, todos os dias. Ele tinha que viver aquela vida do Santo dos Santos. E a Bíblia diz que nós somos o santuário do Deus vivente. Nossa alegria tem que ser o Senhor, nosso gozo tem que ser o Senhor, nossa vida tem que ser o Senhor. Isso é Sansão. Esses são os 3 sinais da sua consagração. Vida de cruz, não confiar na carne e o gozo do Espírito. É aqui que concentra um ponto muito importante para a vida de vocês. Porque a consagração é a fonte do poder espiritual. Quando você diz, eu sou fraco, eu estou tão fraco hoje. Não é que você está fraco, é que você está perdendo a consagração. O sinônimo da fraqueza é a perda da consagração. Porque a força está na consagração. Na consagração está a força interior. Meus irmãos e irmãs, atente para isso, em nome de Jesus. Então, vamos avançar um pouco. Eu creio que podemos chegar aqui em Apocalipse mais uma vez. Vamos ver 2 pontos aqui. Como eu disse para vocês, este é um livro autoexplicativo, autointerpretativo. É um livro que registra o pensamento de Deus acerca de Cristo, da igreja e do mundo. O livro de Apocalipse é a consumação de todas as profecias sagradas. Nós vimos ontem o capítulo 6, uma parte do capítulo 6 da 6ª trombeta. E vimos no capítulo 7 a figura dos 144.000. Vimos que esse número é o número múltiplo de 12. O número 12 na Bíblia, você sabe que a matemática de Deus é muito simples e profunda. Então é uma matemática que ela é compreendida na multiplicação, quando soma e quando multiplica, porque somar e multiplicar é de Deus, dividir e diminuir é do diabo. Então você vai vendo os números aí, quando eles vão se multiplicando, você vai compreendendo a dimensão da mente de Deus. Então 12 vezes 12 vezes 1.000, 144.000. Então é um número múltiplo de 12. Fala de completação das completações, ou a completação máxima da obra do Filho de Deus. Assim é melhor você colocar para explicar o número 144.000. A completação máxima da obra do Filho de Deus. É isso que representa esse número. É um número profeticamente representativo. Nós sabemos que em Israel haviam 14 tribos, mas aqui nós só temos 12. 2 tribos não estão aqui, Dan e Efraim. Para entendermos Dan, nós temos que
ler o capítulo 12 de 1 Reis. E quando nós queremos entender sobre Efraim, um texto interessante é Oséias 4,17. Efraim se mistura com os ídolos, deixai-o. Idolatria. E eu compartilho com vocês um pouco sobre o que é idolatria do ponto de vista bíblico. Não é ter uma imagem na parede, mas é tudo que no nosso coração rouba a centralidade de Cristo Jesus. E vimos também a questão de Rúben. Aquelas tribos, todas elas pecaram, mas Rúben teve uma singularidade maior. Ele era o primogênito. O primogênito, ele tinha o direito ao reino. O primogênito tinha direito ao sacerdócio. E o primogênito tinha o direito da porção dobrada. Então, quando Rúben pecou, Deus deu o reino para Judá, deu o sacerdócio para Levi e deu a porção dobrada para os filhos de José. Ele perdeu, porque ele tinha uma posição elevada diante de Deus, ou aos pés do Senhor, diante de Deus e também dos seus irmãos e do seu pai. Por isso, você não encontra Rúben como o primeiro mencionado nessa lista, e sim Judá. Tudo isso é significativo, porque a carnalidade, e ontem nós vimos a carne na figura dos amalequitas. A síntese é, aquilo que você não vence, um dia vai te vencer. Aquela fraqueza que você não tem colocado aos pés do Senhor e não tem deixado a cruz penetrar nela, é essa fraqueza que vai te vencer. Assim como Saul não destruiu os amalequitas, foi um amalequita que o matou, que o transpassou com uma espada. E essa deve ser uma grande lição para nós. E aquilo da carne que sobrar, não apenas vai tentar te matar, como também destruir os seus filhos. Como foi depois na história de Esther e Mardoquai. Mas graças a Deus, Mardoqueu ali é uma figura do Espírito Santo. Mardoqueu é uma figura do Espírito Santo. Amã é uma figura da carne. Assuero é uma figura do ego. Essa é a história do livro de Esther. Assuero, ego. Mardoqueu, Espírito Santo. Esther, aqui uma figura da igreja, ou do espírito humano. E Mardoqueu, uma figura do Espírito Santo. Amã, uma figura da carne. Então é uma luta espiritual interior no livro de Esther. Mas graças a Deus, o Espírito Santo fortalece o espírito vivificado. E o que ele faz? Ele pega a carne e leva para a cruz. Amã foi enforcado. Amã era uma agagita, uma amalequita. Esta é a história da carne. Não podemos brincar com a carne. Carne não converte. Não pense que você tem uma carne que converte. O máximo que você pode ter é uma carne religiosa. A carne religiosa é aquela carne de Abraão, que gera Ismael. Ismael é um fruto da mistura da carne com a fé. Então você pode misturar carne com fé. O que você vai gerar? Ismael. Triste, terrível. Isso é tragédia. Então, carne religiosa é tão complicada como uma carne essencialmente carnal, porque é a mesma coisa. É trocar 6 por meia dúzia. Então, não se iluda com carne religiosa. Muitas vezes as pessoas querem ser tão religiosas, acham que estão acima da média, acham que estão num padrão mais elevado que os outros. É melhor você tomar muito cuidado. Se é carne religiosa, ela é tão perversa, ela é tão maldosa, ela é tão ególatra como a carne no seu sentido natural. Muito cuidado, irmãos. Carne no seu sentido natural, carne religiosa, tudo isso produz morte. Paulo diz assim, não vivo eu, Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí sim, e a única forma de Cristo viver em você, já estou crucificado. Cruz. Romanos 6,6, sabeis, pois, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado fosse destituído, e não sirvamos mais ao pecado como escravo. Então está aí, irmãos, e aqui nós vamos ver nessa figura, desses 144 mil aqui em Apocalipse capítulo 7. Agora, por favor, vamos dar um passo a mais. Vamos tentar juntar um pouco de tudo que foi ministrado aqui e tentar entender os 5 versículos aqui de Apocalipse capítulo 8. Porque, irmãos, veja bem, antes de vocês estudarem esses textos aqui, eu vou mostrar 2 textos que vocês leram ontem, e eu acredito que vocês leram.
Aí, eu estou vendo jeito de fazer assim, eu acredito, tá bom. Então veja bem, eu acredito que vocês leram, e acredito que vocês aqui 100% leram esses textos ontem, e a gente vai retornar a eles agora, porque a gente vai precisar deles, Números capítulo 1 e Números capítulo 26. Veja bem, aqui vocês vão perceber algo. Quando vocês leram Números 1, vocês viram ali que Deus mandou Moisés fazer um censo. Vocês lembram disso? Quando eles estão ali no Monte Sinai. O Monte Sinai é a 12ª estação da peregrinação do povo de Israel pelo Egito. Eles saíram lá de Ramsés, Sucote, Etam, Pirairote, aí depois eles foram para Elim. Aí de Elim, eles foram para uma estação chamada Mar Vermelho, aí foram avançando ali, vocês podem até me corrigir, eles passaram por Luz, Dófica, Sitim, deserto de Sim, parece, Refidim, aí chegaram lá no Monte Sinai. Chegando ali no Monte Sinai, eles ficaram ali 3 anos e 11 dias, ok? Então, quando eles chegaram ali, Deus diz assim para Moisés, faz um censo de todos os homens, Números 1, porque Êxodo capítulo 18 até Números capítulo 10, guarde isso, se você quiser escrever, isso é tão importante, vai que um dia você precisa. Êxodo capítulo 18 até Números capítulo 10, compreende tudo o que aconteceu nesses 3 anos e 11 dias que eles estiveram lá no Sinai. Tudo o que aconteceu aqui, desde o versículo, capítulo 18 de Êxodo, até Números capítulo 10, tudo isso compreende aquele período que eles passaram no Sinai. Então Deus diz assim para Moisés, faz um censo, separe, conte todos aqueles que estão ou são de 20 anos para cima e que estão aptos para a guerra. Encontraram esse texto aí quando vocês leram o capítulo 1? Encontraram? Claro que encontraram, está lá. Aí, quando eles estavam perto de entrar nas Campinas de Moabe, aí Deus novamente, o capítulo 26 do livro de Números, se lembram? Claro, vocês leram. Então vocês se lembram, aí Deus novamente falou assim para eles, para Moisés, faça um novo censo, conte novamente todos os homens da idade de 20 anos para cima que estão preparados para guerra. Se lembram desses textos? Claro, vocês leram. Então veja isto. Somente aqueles que estavam aptos, somente os maduros, os ruiós, podemos colocar assim, foram contados. Consegue ligar agora? Somente os maduros, somente os que estavam aptos para a guerra é que foram contados. Por isso que esse número 144 mil, ele é profeticamente representativo, porque somente os que estão preparados para a guerra é os que são contados. Que figura linda nós temos aqui. No capítulo 26, eles estão chegando nas Campinas de Moabe. Se eu fizer algo, vocês não vão ficar tristes comigo, porque eu disse para vocês abrir aqui Apocalipse 8, mas vocês permitam-me ler com vocês 2 porções da Bíblia, só para a gente ilustrar essas Campinas de Moabe, porque tem um texto, em Gênesis capítulo 15, se você quiser abrir aí, Gênesis 15, Deus está dando uma palavra para Abraão. Gênesis capítulo 15. Quando o Senhor faz aquela aliança com Abraão. O versículo 13, Gênesis 15, 13 diz assim, então o Senhor disse a Abraão, sabe com certeza que tua descendência morará em terra alheia, preste atenção. Quer dizer, sua descendência vai para o Egito. E será escrava ali, será oprimida durante 400 anos. Versículo 14, porém eu também julgarei a nação que hás de servir depois disso. Então o Egito seria julgado por Deus.
e sairão com grande riqueza, quando eles saíram do Egito, Êxodo 12. E tu irás em paz para teus pais, e serás sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, tornará para cá, para Canaã, porque não chegou o excesso da iniquidade dos amorreus até aqui. Então Deus está dizendo, olha, Abraão, o que vai acontecer com vocês? Deus deu uma visão profética para Abraão. Deus revelou o futuro da nação de Israel, até a entrada de Canaã. Vocês irão, a sua geração vai viver no Egito, vão ficar escravos ali por 400 anos, eu vou tirá-los de lá, vou julgar o Egito, mas vocês só vão chegar aqui em Canaã, quando a medida da iniquidade dos amorreus chegar no seu ponto máximo. Os amorreus, se você estuda a história deles, era um povo terrível, era uma nação que matava os próprios filhos em sacrifício aos seus deuses, era um povo que não tinha padrão moral. Preste atenção nisso. Agora, por favor, Números capítulo 21. Eu sou obrigado a colocar isso para vocês compreenderem esses dois censos, especialmente esse último. Números capítulo 21. Vocês sabem que a nação de Israel, eles peregrinaram por 42 estações. E cada uma dessas estações tem um significado espiritual muito rico, muito grandioso. Então veja isto, versículo 11. Depois partiram de Obote. Obote é a 37ª estação. E se acamparam em Ige-Abarim. Quero que você preste atenção nessa estação aqui, que é a 38ª. No deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram ao acampamento no vale de Zered. Esse Zered aqui é um lugar que ficava em Dibon-Gad. Dibon-Gad, esse lugar aqui é interessante, porque foi aqui que a tribo de Ruben e Gad disseram assim para Moisés: nós não passaremos o Jordão. Não passaremos o Jordão. Nós vamos ficar aqui. Pensa, irmãos, na hora de entrar para a plenitude de Cristo, muitos cristãos estão como aquele povo, Ruben e Gad, estão colocando suas raízes nessa terra, não querem avançar, estão dispostos a parar agora, por causa da prosperidade do mundo, por causa da riqueza dessa terra. Eles não querem atravessar o Jordão, não querem entrar além do véu. Não permita isso, meu irmão e minha irmã. O mundo não é um lugar de descanso, o mundo é um campo de batalha. Então veja bem, então Zered é um lugar lá em Dibon-Gad, e dali partiram e acamparam na outra margem do Arnon, que está no deserto, que se estende do território dos amorreus, porque Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Então deixa eu explicar para você, quando você estuda essa palavra Ige-Abarim, está vendo aqui, a 38ª estação, essa não é uma palavra fácil de traduzir, você vai precisar de algumas ferramentas, alguns eruditos para te ajudar, algumas pessoas que realmente puderam estudar a etimologia dessas palavras. Então aqueles que examinaram bem esta palavra, chegaram à conclusão que o sentido aqui, a formação desses dois nomes, Ige-Abarim, é medida da iniquidade, quando ela chega no seu ponto máximo. Aqui está. Porque, irmãos e irmãs, veja que eles chegaram no território dos amorreus. Agora Deus vai julgar aquelas nações cananeias. Deus vai julgar aquele povo. E quem que Deus vai julgar? Quem que Deus vai usar para esse julgamento? Quem Deus vai levantar para julgar aquelas nações? Antes que eles tiveram que entrar em Canaã, Deus teve que dissipar, Deus teve que julgar aquelas nações. Quem Deus usou? Esses que vocês leram aí no capítulo 26 de Números. Estes maduros, esses que estavam aptos para a guerra. Deus os levantou e usou eles para julgar aquelas nações. E depois de terem julgado aquelas nações, eles entraram para a terra de Canaã. Antes que nós venhamos entrar para a glória eterna do reino do Filho de Deus, Deus julgará estas nações, Deus julgará esta terra, Deus vai julgar este mundo.
Então agora creio que nós podemos ir para Apocalipse capítulo 8. Porque se você ler todos esses textos, você vai ver que tudo está muito claro. Observe aqui, capítulo 8 de Apocalipse. Diz assim: quando abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus e lhe deram 7 trombetas. Deixa eu colocar aqui 2 pontos para você sobre trombetas. É muito importante isso. Você se lembra quando foi que Deus, e por que foi que Deus, e também, porque foi que Deus instituiu trombetas no meio do seu povo? Isso está em Levítico capítulo 23, versículos 23 e 24. Se você ler Levítico 23 e 24, você vai ver que Deus instituiu as trombetas em Israel para fazer uma santa convocação. Todas as vezes que Deus queria que o povo fosse convocado para Ele, a trombeta tocava. Preste atenção, isso é significativo. Em Números, se você ler Números, o capítulo 10, Deus vai instituir uma trombeta, ou as trombetas de prata. Para que serviam essas trombetas? Para tocar e dar ordem da marcha. Números capítulo 10 e 11, Deus vai estabelecer a ordem da marcha. Então, quando Israel tivesse que marchar de um acampamento, de uma estação para outra, ela deveria seguir o toque dessas trombetas, as trombetas de prata. Preste atenção nisso, porque aqui está um profundo significado de trombetas para nós. Porque em Apocalipse, quando essas trombetas tocam, elas tocam para anunciar o juízo de Deus sobre as nações. Deus julgará as nações. Deus julgará a perversidade, a corrupção deste mundo. Deus julgará. Mas enquanto para o mundo será juízo, para nós não. Porque quando você estiver vendo os jornais e vendo essas profecias se cumprirem, cada uma dessas trombetas se cumprirem, enquanto para o mundo é juízo, para você é chamamento. Você vai levantar os seus olhos, vai se alegrar e vai saber que a sua redenção está próxima. Como eu disse para vocês no primeiro dia, a vinda do nosso Senhor não será uma surpresa para nós, como foram nos dias de Noé. Lembra nos dias de Noé? Lembra aqueles 3 filhos de Ada, aquela sociedade que cresceu ou se desenvolveu, melhor assim, se desenvolveu independente de Deus, uma sociedade corrupta, que desprezava o casamento, uma geração que os seus anos de vida não foram contados, como você pode ver, a geração de Caim no capítulo 4 de Gênesis. Mas por outro lado nós podemos ver a geração de Enos, a geração de Enoque, uma geração que invocava o Senhor, que anelava pelo Senhor, uma geração que estava andando com Deus. E também nós temos o Matusalém. O significado aqui indica que quando ele morrer, vai começar o dilúvio. Pegue a história, os anos de vida de Matusalém, você vai ver que foi no ano que ele morreu, começou o dilúvio. Havia uma geração, ou havia alguém que tinha uma estampa profética, alguém que era um testemunho profético. Nós precisamos ser um testemunho profético para esse mundo. Escute isto. Não pense você que Deus levantou Noé e que ele não tinha base nenhuma. Ele tinha base. Antes de Noé, Deus teve Enos, Deus teve Enoque. Antes de Noé, Deus teve Matusalém. Pense nisso. Então nós somos esse testemunho visível de Deus. Nós temos que ser esse testemunho visível de Deus. Nós precisamos crer nisto. Nós precisamos entender isto. Não temos o direito de sermos ignorantes. Se vocês desprezarem isso aqui, sério demais. Muito sério. Posso colocar um exemplo aqui para vocês? Então tá, vocês viram a questão das trombetas.
mas eu preciso colocar algo muito sério para vocês. Você se lembra que quando o Senhor Jesus Cristo estava encerrando o Sermão do Monte, lá no capítulo 7, versículo 24, ele diz que aqueles que ouvem as suas palavras e as guardam, é como o homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. Porém, aquele que ouve e não as pratica é como o homem tolo que edificou a sua casa sobre areia. Veio o vento, veio a tempestade e se deu contra aquela casa, e diz assim: grande foi a sua ruína. Ah, irmãos, eu peço a vocês, no nome de Jesus, não despreze a palavra do Senhor. Você pode até achar que eu estou delirando, mas vai aos pés do Senhor. Veja se o que Ele está falando é a verdade. Porque se não for a palavra de Deus, eu terei que responder diante dEle. Mas e se for? Se for. Deixa eu colocar mais um ponto para vocês aqui, tão sério, irmãos, tão sério. Geralmente nós não gostamos de ler genealogia. Tem alguém aqui que gosta de estudar genealogia? Só um. Ninguém consegue. Mas é porque ele sabe que genealogia, e nas genealogias se esconde grandes tesouros espirituais. Um exemplo para vocês. Vocês já viram essa genealogia de Mateus capítulo 1? Deixa eu colocar só isso para vocês aqui. Que às vezes não prestamos atenção em detalhes. Eu sei que é muito difícil às vezes prestar. A gente precisa de todos os santos para entender a palavra de Deus. Eu creio que ninguém deve se sentir obrigado de entender tudo, porque ninguém entende tudo. Nós muitas vezes somos ajudados, ou muitas vezes não, constantemente, somos ajudados pelo Espírito Santo através de outros irmãos. Mas olha essa genealogia aqui de Mateus. Versículo 11. Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Está vendo aqui? Se um dia você passa por um texto desse, ele vai te chamar a atenção? Eu tenho absoluta certeza que não. Esse texto jamais vai chamar a atenção de alguém. Eu creio que ninguém vai se sentir compelido a procurar entender por que Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Ninguém. Porém, por que o Espírito Santo colocou esse texto aqui? Eu creio que uma das maiores razões que nós precisamos entender por que o Espírito Santo colocou esse texto aqui é porque ele colocou todos os textos na Bíblia. Tudo é importante. Tudo tem o seu lugar especial. Ninguém é capaz de ver tudo. Você vê coisas na Bíblia que eu nunca vou ver. Eu preciso aprender com você. Vamos aqui para 1 Crônicas, capítulo 13, entender isso aqui. Vocês vão ver que chave grandiosa temos aqui. 1 Crônicas, capítulo 3. Veja o versículo 15. Então eu queria te sugerir que você coloque o versículo 15 e 16 de 1 Crônicas 3, lá naquele texto que nós lemos de Mateus capítulo 1. Tá bom? Porque aí você nunca mais vai esquecer. Está assim: e os filhos de Josias, Joanã, seu primogênito, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias e o quarto Salum. Os filhos de Jeoaquim, Jeconias. Então, Jeconias era filho de quem? De Josias ou de Jeoaquim? De quem, gente? Jeoaquim. Não está dizendo aí que ele foi gerado por Jeoaquim, os filhos de Josias, de Jeoaquim? Jeconias. E por que que lá em Mateus diz que Josias gerou Jeconias? Por que que não está lá o nome de Jeoaquim? Por que, irmãos? Para isso nós temos que ir em Jeremias capítulo 36. Então eu quero sugerir para você, coloque esse capítulo 36 de Jeremias, lá em Mateus capítulo 1, versículo 11. Eu vou tentar resumir esse capítulo. Você está com ele aberto aí, mas você vai prometer para você mesmo, para você mesma, que um dia, ou depois da reunião, você vai ler esse capítulo, você vai entender. Deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. O Senhor deu uma palavra para Jeremias,
o Senhor deu uma palavra para Jeremias. E o Senhor disse para Jeremias escrever, mas ele estava algemado, ele estava preso. Então Jeremias, se você ler aqui no capítulo 36, o Senhor diz assim, toma um livro, versículo 2. Aqui, por favor, versículo 1, aconteceu no 4º ano de Joaquim, filho de Josias. Ok? Versículo 2, toma um livro de um rolo e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra o Judá, contra todas as nações, desde o dia em que comecei a te falar, desde os dias de Josias até hoje. Aí Jeremias tinha um amigo chamado Baruque. Aí Jeremias falou todas as palavras, e Baruque, se você vê no versículo 4, ele escreveu todas aquelas palavras. Jeremias, no versículo 5, você vai ver que ele estava detido, estava preso. Aí no 6, diz assim, lê todo o rolo que escrevestes. Aí ele foi ao povo, Baruque foi ao povo e leu todas essas palavras. Aí diz assim, no final do versículo 6, e lerás também aos ouvidos de todos de Judá. Aí quando você vai no versículo 9, diz, no 5º ano de Joaquim, porque demorou muito tempo para esse livro ser escrito. Diz que havia um grande jejum, enquanto todo o povo vinha de várias cidades. Versículo 10, Baruque leu o livro das palavras de Jeremias na casa do Senhor. Quando o povo estava saindo, ele leu aquele livro. Olha o versículo 11. Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouvindo do livro todas as palavras do Senhor, desceu à casa do rei, ao aposento do secretário, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados, isso é, Elisama, e ele vai dizer os que estavam lá. Aí o versículo 16 diz que ao ouviram todas aquelas palavras, cada um voltou-se espantado para o seu companheiro e dissera a Baruque, sem dúvida, contaremos ao rei todas essas palavras. Aí versículo 20, eles entraram aonde o rei estava. O rei estava na sua casa de campo. Então o rei estava lá com o seu secretário, com os seus principais. Aí versículo 21 diz que o rei enviou Jeudi para que tomasse o livro, porque ele foi informado do livro. Então ele enviou Jeudi para que tomasse o livro. E ele tomou lá de Elisama, que era o secretário. E Jeudi leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que junto do rei estavam. E o rei estava sentado na casa de inverno, no 9º mês, e tinha um braseiro ardendo diante dele. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 páginas, rasgou o rei com um canivete de escriba, e lançou no fogo do braseiro, até que todo o rolo se consumiu, sobre o fogo que no braseiro havia. E não tiveram temor, nem rasgaram suas vestes, o rei e nenhum dos seus servos, que ouviram todas essas palavras. Agora você entende porque Deus não colocou Joaquim na genealogia de Cristo? Você entende agora? Se lembram? Lá em Mateus capítulo 1, diz que Josias gerou Jeconias. 1 Crônicas capítulo 3, diz que na verdade Jeconias, ele é filho de Joaquim, não de Josias. Então por que Joaquim, que era o rei, não foi colocado na genealogia de Cristo? Porque ele foi aquele que desprezou a palavra de Deus. E a Bíblia diz, se você desprezar a palavra do Senhor, você está edificando uma casa sobre a areia. Eu encorajo vocês aqui nesta manhã, antes de saírem daqui, ore e peça a Deus que o Espírito Santo te ajude a agarrar, a capturar de maneira profunda em seus corações a palavra de Deus. Talvez você não se lembre de todos os textos que foram citados, mas você não pode deixar perder a vida que foi ministrada pela palavra. Então eu creio que agora a gente pode ler Apocalipse capítulo 8. Me desculpe por esse parêntese tão longo. Apocalipse capítulo 8, vamos ler. Já temos uma boa base para entendermos aqui esses versículos que serão lidos. Sabemos que as trombetas, para nós, têm algo a ver de chamamento, de partida. Então, quando vocês ouvirem e verem
os acontecimentos futuros sobre essa terra, sobre as nações, saibam que o Senhor está vos chamando. Esses são dias como os dias de Noé. Então nós temos que estar alerta. Nós não estamos em trevas para que esse dia, como ladrão, nos apanhe de surpresa. João escreve em Apocalipse, diz: vigiai para que esse ladrão, para que esse dia não venha como ladrão e vos surpreenda. Irmãos, não será uma surpresa para nós. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, o mundo não saberá, mas nós saberemos. O dia, a hora, talvez não, provavelmente não. Mas o tempo da volta do Senhor não será uma surpresa para nós, porque à medida que o Senhor estiver vindo, mais o nosso coração estará aquecido de amor por Ele. E quando você tomar consciência disso, você vai começar a amar e apressar a volta do Senhor. Nós temos que amar e apressar a volta do Senhor. Lembra quando Paulo termina 1 Coríntios, capítulo 16, quando ele diz assim: Maranata? Maranata. Maranata é a expressão do coração daqueles que amam o Senhor. Se alguém ama o Senhor, diz Maranata. O que é Maranata? É a nossa resposta de amor ao Senhor. Então, por favor, vamos entender aqui, versículo 2 de Apocalipse 8. Viu 7 anjos que estavam de pé diante de Deus e lhe deram 7 trombetas. Então outro anjo veio e parou diante do altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para acrescentá-lo às orações dos santos. Preste atenção nesse texto. Sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Vê se você consegue entender. Fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. São duas coisas aqui, não uma mesma coisa, duas coisas. A fumaça do incenso e as orações dos santos. Aí diz: e o anjo tomou o incensário e encheu-o do fogo do altar e atirou sobre a terra. E se produziram trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Que cenário, hein, irmãos? Então quem tem uma visão catastrófica do Apocalipse, sente uma certa distância desse texto. Mas quem está procurando Cristo e a igreja, sente muita comunhão nesse texto, ou nesses textos. Porque aqui está falando do nosso chamamento nesses últimos tempos, irmãos. Lembra quando a gente falou sobre a oração que nos leva a tocar as esferas mais altas do nosso chamamento? Aqui temos um ponto dela, aqui nós temos um aspecto dela. Vamos entender aqui, tem muita coisa para a gente ver aqui. Lembra que vocês leram o Êxodo capítulo 30? Agora vamos entrar nesses textos, porque esses textos vão interpretar esses aqui. Êxodo 30 vai interpretar, 31 a 34, eles vão interpretar esses textos aqui. Nós vamos entender o que são essas orações dos santos. Porque, irmãos, se tem uma área que a igreja tem fracassado nesses últimos tempos, é a área da oração congregacional. Veja que aqui nós temos duas coisas: as orações dos santos e a fumaça do incenso. Meus irmãos e irmãs, se tem uma área que a igreja tem falhado nesse tempo, tem sido a oração congregacional. Nós não temos entendido isso. Nós achamos que orar é simplesmente colocar para Deus as nossas necessidades. Orar tem a ver com o governo de Deus, tem a ver com a mente de Deus, os anelos de Deus, o propósito eterno de Deus. Lembra de Mateus capítulo 18, versículo 18, que for ligado na terra, terá sido ligado nos céus, que for desligado na terra, terá sido desligado nos céus. Veja que a ação do céu vai preceder a ação da terra. Aí o Senhor diz assim: se 2 dentre vós concordarem acerca de qualquer coisa, mas essa qualquer coisa não é o que nós queremos, algo que seja a vontade de Deus. Por que 2? Porque nós precisamos o quê? Encontrar a mente de Deus. Porque nós não temos que concordar sobre o que nós queremos, nós temos que concordar sobre aquilo que é a mente de Deus.
aquilo que é a vontade de Deus. Vamos no versículo 20. Onde estiver 2, testemunho. 3, a expressão do Deus triuno. Porque aqui nós temos que entender o que é testemunho e comunhão. Porque o número 3 é o número que nos fala do Deus triuno. E Deus não é solidão. Deus é a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é comunhão para você? A gente acha que comunhão é reunião. Comunhão é ajuntamento. Ah, os irmãos estão em comunhão. Aí a gente canta aquelas canções que falam de comunhão. Espere, irmãos. Comunhão é uma coisa profunda e tem um propósito muito maior do que você pensa. Veja isto. Eu gosto muito de falar, e o Toniel já viu isso mais de 1000 vezes, sobre o purê de batata e o saco de batata. Se você tem um saco de batata e você tem um purê de batata, é diferente. Se você corta o saco de batata, vai batata para tudo quanto é lado. Mas se você pegar aquele saco de batata e fazer um purê de batata, aí você tem todas as batatas misturadas. Comunhão não é eu estar com você como um saco de batata. Comunhão é eu ser um purê de batata com você. Comunhão não é eu estar com você, é eu estar em você. Entendeu? Vamos partir do conhecido para o desconhecido. Então vamos pôr um ponto mais elevado sobre essa questão de comunhão. Lembra, irmãos, que o Salmo 133. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E como que essa é esta união? Preste atenção. É como óleo precioso. Preste atenção. Então veja, nossa comunhão é como óleo precioso. Quem é esse óleo precioso? O Espírito Santo. Por que ele é precioso? Porque um alto preço foi pago. Porque um alto preço foi pago, ele foi derramado. Por isso ele é precioso. Só que ele diz que a nossa comunhão é como óleo precioso. Irmãos, pense no valor que tem a nossa vida de comunhão. Permita-me colocar só mais um ponto aqui sobre comunhão. Atos dos Apóstolos. Se você estudar a palavra comunhão em Atos dos Apóstolos, você vai ficar muito decepcionado. Eu creio que essa palavra não deve ocorrer mais do que 2 vezes. Como que se explica isso? Essa não é uma palavra favorita em Atos, a palavra koinonia. Mas é interessante que Lucas colocou uma palavra lá, que tem uma conotação muito profunda. A palavra que ele colocou é homotimadon. Essa palavra só ocorre em Atos dos Apóstolos e uma única vez. 11 vezes em Atos, depois uma única vez na Epístola aos Romanos, só. E nunca mais você vai encontrar essa palavra na Bíblia. Porque quando você estuda essa palavra aqui, homotimadon, ela fala de um som produzido por uma orquestra constituída de muitos instrumentos. Muitos instrumentos juntos, produzindo um só som. Harmônico, perfeito. Lindo isso. Então você vai ver muito em Atos assim, e todos estavam juntos, e todos estavam reunidos, e perseveravam unanimemente. Você vai encontrar isso 11 vezes no livro de Atos, e você nunca vai encontrar a palavra koinonia para explicar isso. E sim, este lindo som harmônico produzido por muitos instrumentos. Isto é comunhão. Porque a nossa comunhão é a forma prática de nós expressarmos a realidade viva do Deus triuno. Porque a realidade viva de Deus como comunidade, porque Deus não é solidão, Deus é comunhão. Essa realidade de comunhão só pode ser expressada na realidade da comunhão da igreja. Então, irmãos, aqui nós vamos entender o que é oração congregacional. O que é entrarmos em concordância sobre a mente e o propósito de Deus. Eu vou sugerir para vocês 10 minutos, depois a gente volta. Amém? Vamos só tomar água, 10 minutos, depois a gente volta e vamos até o final. Amém?